Hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Uma data lembrada e celebrada no mundo inteiro, que representa a luta pela igualdade de direitos e também pela transformação de uma sociedade onde não haja discriminação, violência moral, física e sexual contra a mulher. Ser mulher é pertencer a todos os sentidos da vida. Ser mãe, ser forte, ser firme, ser doce, saber ouvir, aconselhar, ser firme e proteger. Ser mulher é ser única. Eu sou a Alana Nascimento e com muito orgulho eu apresento o Voz Mulher, um programa feito para todas as mulheres e que a cada mês trará convidadas especiais que são vozes potentes e presentes e inspiram a nossa comunidade falando sobre diversos assuntos. O tema de hoje é educação. E aqui do meu lado tem uma pessoa que dispensa apresentação. Mas eu gostaria de falar sobre a luta, sobre a resistência e a força dessa mulher que, diante a muitas barreiras, enfrentou todas elas e tornou sonhos possíveis, não só os delas, mas também de muita gente da nossa comunidade. Lúcia Cabral, mais conhecida como Tia Lúcia. É mulher, mãe, avó e educadora. Em 2008, fundou a ONG EduCap, o Espaço Democrático de União, Convivência, Aprendizagem e Prevenção, um projeto com foco na saúde e educação para moradores de favela. Entrando nessa parte de educação, Lúcia, a mulher, na época do Brasil colonial, a educação para a mulher era a educação para o lar. Ela não tinha uma oportunidade de conhecer outras coisas. Lá em meados do século XIX é que isso começa a se transformar, a mulher começa a entrar dentro do cenário de colégios, mas naquele momento a mulher só tinha ensino a colégios particulares. E aí aquilo que já era segregado continua ainda, porque não tem oportunidade para todas as mulheres. Como é para você ser mulher e ser uma voz ativa que participa de vários projetos sobre educação dentro do Complexo do Alemão? Bom, primeiro que assim, o símbolo da mulher é um símbolo da resistência humana, né? A mulher ela tem sido o tempo todo sempre menosprezada e sempre lutando para ter o seu lugar ao sol. E principalmente a mulher de favela, né? Que a maioria da mulher de favela, ela tem uma luta silenciosa com essa resistência de sobreviver todas as agruras de toda uma sociedade que tem o preconceito com a questão de ser mulher e fora o preconceito de ser uma mulher pobre, favelada. Essas questões que a população de fora às vezes diz que é um jargão, ser pobre, mulher, negra, favelada. Então, isso não é um jargão, isso é uma coisa que a gente sente no dia a dia, nas lutas da mãe que vive sozinha criando seu filho, da avó que cria o seu filho, da avó que tem que dar educação, da mãe que tem que dar educação sozinha. Então, sim, é sinônimo de resistência ser mulher e ser mulher de favela. Você me conta, o que você acha dos vestibulares comunitários para a comunidade? É que educação é o ponto principal de que vai te dar a luz para a vida, para o mundo. Então, é a educação que vai te transformar. E você dando oportunidade com pré-vestibulares, você faz com que essa comunidade se desenvolva. A gente precisa ter uma comunidade desenvolvida e ela está sempre em desenvolvimento. E a educação é o ponto de partida para que tudo isso aconteça, para que a gente entenda essa luta constante para ter um lugar de respeito, com toda a resistência que a gente tem dentro da favela. A gente entra dentro de um cenário que a gente acaba falando e dizendo para as nossas crianças, a educação transforma. Mas como é que a gente consegue legitimar isso de fato? Olha, eu acho que é na luta e na resistência, é nos espaços onde a gente ocupa enquanto política interna da favela. São nos espaços como a Oca do Curumim, EduCap, Raízes, porque se a gente não tem esses espaços hoje, a gente não tem como dialogar com uma criança que frequenta o espaço sobre a importância dela estar ali, sobre o lugar que é dela, sobre o lugar de conquista através da educação. Se você tem leitura, porque a gente acorda com a leitura do mundo primeiro.
Depois a gente tem a leitura dos livros, a leitura do conhecimento, da história, e a favela, ela costuma falar muito sobre a sua própria história. Então isso é muito importante, a identidade daquele lugar, coisa que às vezes na escola a criança não vai ouvir falar. Então essa educação construída por Paulo Freire, que é construtiva, que trabalha a história de vida do ser humano, é muito importante. A pessoa que sabe ler, ela tem leitura de vida e ela tem leitura histórica, e ela também constrói a leitura dela e a informação que ela pode repassar, ser multiplicadora. E quando você não tem essa leitura, que é a leitura mais profunda, você acaba se fechando para o mundo, e aí você não consegue conquistar e avançar o seu direito. Você, com 12 anos, você sonhava em ser professora justamente porque teu pai amava essa profissão, né? Tinha todo esse respeito, esse carinho por ser professora. E você queria ensinar as pessoas, alfabetizar as pessoas que vinham do Nordeste para que elas pudessem mandar cartas para as famílias que ficavam lá. Como é que foi a tua história aí dentro da educação? Você sofreu algum tipo de preconceito, você sendo aluna? Olha, quando eu cheguei, eu vim do Nordeste, né? Então, na escola eu sofri um pouco de bullying, por conta da fala arrastada, né? Na época eu era criança, claro que a fala vem do pai e da mãe e o aprendizado. Mas eu enfrentei isso de boa, porque eu era uma criança que eu estava interessada em me alfabetizar para ajudar as pessoas. Primeiro porque o histórico de vida do meu pai e da minha mãe foi sem ter condição de estar na escola, e sofreram violência na escola porque a minha mãe era esquerda, teve a mão amarrada para escrever com a direita. O meu pai apanhava de palmatória, era muito levado, foi expulso da escola, mas estudou até o 3º ano. Mas era uma pessoa sábia. E isso incentivava o tempo todo. Quem me ensinava geografia era ele, e só estudou até o 3º ano. A minha mãe sabia muito história, escrevia muito bem. Quem me ensinou a ler foi minha mãe. E aí eu aprendi a diferença de uma escola particular quando eu me formei, da escola de favela com a escola particular. Por isso que talvez o incentivo de eu criar um espaço onde eu possa atender a demanda da comunidade. Não é escolher, a educação é o começo, mas é um espaço onde você tem liberdade de expressão, onde você pode falar das suas dores, igual eu recebi alunos no EduCap, que era do reforço escolar, que sofreu bullying na escola, e através de um trabalho de direitos humanos com um grupo de terapia ocupacional da UFRJ, que é o Juventude de Direitos Humanos, nós descobrimos o bullying que ele sofreu na escola e trabalhamos essa questão. Dentro da sala de aula, ele é dislexo, não conseguia escrever, o Matheus, e aí o professor jogou o apagador nele porque ele não estava conseguindo se expressar naquela hora. Então essas pequenas coisas são dores que a gente carrega e transforma isso numa lição para mudar o rumo da história dessa criança, entendeu? E que a educação, ela é muito mais só a escrita e a leitura. Ela é construída através da história de vida de cada um. A gente vai ver agora a matéria que conta a história de uma mulher também que tem resistência, força, a tia Beth, que criou a Oca dos Curumins e leva educação às crianças e adolescentes aqui do Complexo do Alemão. O melhor para todo mundo crescer e aprender é em educação. E aqui, na Alvorada, no Complexo do Alemão, quando se fala em educação, logo se lembra da tia Beth, que não é natural do Rio, mas muito cedo veio para cá e começou a ajudar os moradores do Complexo do Alemão, ainda criança, a entender um pouco mais sobre educação, alfabetização e cultura. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dessa mulher. Bom dia, tia Beth! Vamos conhecer esse espaço? Nesse espaço, a tia Beth abriu a casa para todos que querem aprender, todos aqueles que querem ter contato com a cultura, com a literatura, com a educação, aprender um pouco mais, né? Ler, né, tia Beth? Porque, por incrível que pareça, a gente está em 2020, mas a alfabetização ainda é muito carente no nosso país. Carente, muito fraca. Tem muita gente aí precisando ler e não consegue.
de eu se inteirar no mundo que é letrado e as pessoas ficam perdidas. O que quando a senhora, que veio de outro lugar, a senhora não é natural do Rio, a senhora é natural de São Paulo, não é isso? E veio para cá, ainda muito jovem, logo percebeu que tinha essa necessidade latente aqui na comunidade? Bem, quando criança, eu tinha as minhas dificuldades, né? Minha mãe não sabia ler bem, o que ela lia, aprendeu sozinha. Então, as dificuldades que eu sentia, eu resolvi ajudar outros que pudessem ter a mesma dificuldade, entendeu? Então, eu aprendi e resolvi fazer algo. Porque, assim, a educação, a alfabetização é a base. Sabendo ler, sabendo escrever, o resto a pessoa vai atrás. Em abril, vão fazer 43 anos que eu iniciei o trabalho aqui. Então, eu perdi as contas de quantas pessoas eu alfabetizei aqui. Eu sei que eu já dei aula para até neto de aluno meu, entendeu? E olha só, tia Beth, nesses mais de 40 anos que a senhora ensina, que a senhora doa cultura, doa amor também, teve alguma história que marcou muito a senhora? Nossa, várias histórias. Eu tenho a história de um menino, um aluno, Renato, que ele foi expulso de 2 lugares. Então, a mãe dele bateu aqui na porta, então se eu aceitava o filho dela, que ninguém queria ensinar o filho dela. Ela falou assim, não, traz o menino para aqui, pode trazer. E esse garoto, ele assim, ele era louco por animais. Era uma criança levada como outra qualquer. Então, você precisa o quê? Ter paciência com essa criança e ocupar a vida dela, né? Fazer com que ela se sinta útil, né? Esse menino cresceu, aprendeu, foi para a escola e se tornou um veterinário. E se contar de várias histórias de alunos aí, de aluno que chegava para mim e falou assim, olha, tia Beth, eu era cega. Porque o analfabeto é cego. Hoje eu consigo ler, graças à senhora. E pessoas também que saíram daqui e foi fazer projeto em outro lugar, em Bariê também. Tem uma mãe de aluno que resolveu reproduzir um pouco do que eu faço aqui. E a filha dela hoje é professora de inglês, se tornou professora por conta da tia Beth. Desde pequena, já tinha 4 anos. Eu quero ser professora igual a tia Beth, E ela não foi a única, né? Então, assim, você consegue fazer parte da vida das pessoas. Então, o importante a gente não é passar só pela vida, passar pelo mundo, né? Você tem que deixar a sua marca. O meu desejo seria que um dia não precisasse mais existir tia Beth na comunidade, entendeu? Que seria um momento em que todas as pessoas estivessem alfabetizadas, que as crianças saíssem da escola sabendo ler e escrever. Porque, infelizmente, a educação que nós temos hoje aí, ainda vamos ter os analfabetos no futuro, porque as crianças não estão sabendo ler um texto, não estão sabendo interpretar uma frase. Então, infelizmente, ainda temos muito o que fazer. Entendeu? Muito o que fazer. Então, eu faço a minha parte, porque eu gosto e enquanto vida Deus me der e saúde Deus me der, e alguém bateu na minha porta, eu estou aqui para fazer o que Deus permitir que a gente faça. E o que mudou na sua vida esse aprendizado, você vir para cá, aprender coisas novas? Hoje é meu primeiro dia. Seu primeiro dia hoje? Mas aqui eu já tenho há muitos anos. Ah, você já frequenta aqui, mas agora resolveu fazer as aulas. Há mais de 30 anos. Meus filhos estudaram com ela, meus netos estão com ela, né? De vez em quando a gente vem aqui, troca uma receitinha, entendeu? A gente faz um lanche, meus netos vão passear com ela, e aí vamos aí, vamos caminhando. E a senhora, como é seu nome? Quanto tempo está aqui? Meu nome é Edneuza. Já tem uns 2 anos, 3 anos, né, tia Beth? Uns 2 anos para 3, né? Eu fiquei aqui na escola aqui com tia Beth, que só sabia assinar meu nome. E eu já estou aprendendo a ler, já leio bastante coisinha já, sei ensinar meu nome bem. E estou indo. Então, como a educação, como o trabalho da tia Beth aqui, feito também com os adultos, ajuda no dia a dia, ajuda a trocar uma receita, ajuda para que as pessoas possam ter a sua independência de ir e vir. E a educação é uma coisa muito importante para todos nós e é para todos. E depois de invadir o espaço, invadir a sala de aula, a casa, quero agradecer, tia Beth, por ter aberto esse espaço maravilhoso para a gente poder contar um pouco mais dessa história que todos precisam saber e que isso inspire tanta gente. Muito obrigada, tia Beth. Também é um prazer recebê-los aqui
entendeu? É uma força para a gente caminhar a cada dia. As portas estão abertas quando vocês quiserem. E Paulo Freire, como você bem citou, né, ele fala uma frase dele que eu amo, que fala: se a educação sozinha ela não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. É por aí, né? E a gente usa muito essa frase dele, porque é isso. Se você não consegue unificar essa liberdade de educação, você não vai conseguir, porque ela está sucateada. Mas tudo isso que está acontecendo é proposital, porque se você enxerga, se você é livre, se você compreende que educação é a melhor política, e aí você vai estar formando pessoas conscientes que vão entender que aquele que está lá no poder não é para estar no poder. Então é aquilo, é criar uma barreira, não desenvolvendo uma educação de qualidade, porque aí você vai criar pessoas analfabetas funcionais, pessoas que não compreendem que o poder está nela, não em quem está lá sentada naquela cadeira com a caneta assinando. E uma coisa muito importante, você se forma, mas você nunca pode esquecer de onde você foi, de onde você saiu. Quer dizer, você sai e você tem que voltar para trazer de volta aquilo que você aprendeu. Porque muitas vezes, muito jovem fala: eu vou estudar, eu vou me formar e vou embora desse lugar, que esse lugar não é para mim. Ele foi um lugar para você e ele continua sendo, que é essa história que te deu resistência e que te levou para um patamar muito mais alto. E aí você tem que continuar. Então essa humildade eu carrego no coração. Eu me formei professora, continuei aqui. Eu me casei, tive 3 filhos, sou vó de 4 netos. Me formei em serviço social, mas eu estou aqui, porque eu entendo que esse é o meu lugar. E daqui, eu continuo aqui. É importante você falar isso, Lúcia, porque me faz lembrar também Conceição Evaristo, que é negra, né, escritora, e ela fala que o imaginário brasileiro, pelo racismo, ele não concebe, né, reconhecer que mulheres negras são intelectuais. Então você falou, né, sou mulher favelada, negra, pernambucana, que vem pra cá, e isso tudo, a sociedade ela não está preparada, porque a sociedade acha que a gente ainda continua e tem que ser aquelas mulheres caladas, que vieram só para executar questões de serviços do lar, não que isso a gente não possa fazer, mas a gente consegue fazer coisas além disso. Eu acho que é uma mensagem também que a gente tem que deixar para todas as mulheres, né, que de repente se sentem menos, né, inferiores por não ter acesso, não ter tido acesso à educação. Mas quando você cita, né, que aos teus 12 anos, a ideia de você levar, né, alfabetizar essas outras pessoas era para que elas se sentissem também compreendidas com aquilo que estava sendo escrito para as famílias delas que moravam lá. Então é importante ter essa representatividade, sim, e é importante a gente como mulher se reconhecer como potência dentro de uma comunidade. Eu acho que é identidade, né? É você se reconhecer pessoa. Porque enquanto a mulher se vitimar e se menosprezar, porque a valorização, a autoestima, ela influencia muito no teu crescimento. Já pensou se eu, filha de pai, ele não teve estudo, de mãe que não teve muito estudo, caísse na mesmice de casar, ter filhos e não mudar a realidade da minha vida? Eu não estaria aqui hoje para falar, mas eu falo enquanto mulher igual qualquer outra mulher da favela, que também tem o direito, mesmos direitos que eu tive, e também poderia lutar da mesma forma que eu lutei. A vida não foi fácil, continua não sendo fácil para mim, mas eu tô aí, eu quero crescer, eu quero conhecer, e existem formas de você avançar a sua vida e de criar uma independência e de se libertar das amarras desse pensamento machista. Porque enquanto a mulher se ligar nesse pensamento machista, ela continua acorrentada. E ela tem que entender que os direitos são iguais, sim, todos somos humanos. Não, a única coisa que diferencia são os seus órgãos genitais. E que o da mulher é muito mais desenvolvido do que o do homem. E para encerrar, Lúcia, qual é a tua mensagem para todas as mulheres, né, que estão aí na nossa comunidade, no Complexo do Alemão, que são empreendedoras, que trabalham na área da educação ou que têm sonhos e projetam aí planos para um futuro melhor? Uma coisa que é muito importante na mulher é ela se valorizar, a sua autoestima,
e começar a resistir. Resistir esse machismo que a gente vive no mundo inteiro, resistir a todas essas crueldades que a gente vive aqui dentro da favela, fora da favela. Porque se ela se mostrar forte, potente, ela vai alcançar voos e se libertar de muitas amarras e muitas correntes psicológicas que a gente às vezes se deixa levar por não acreditar em si própria. Procure acreditar em si mesmo, olha no espelho e reafirma aquilo que você tem dentro de você para dar para o outro. Acreditar em si mesmo. E já dizia Conceição Evaristo, eu não nasci rodeada de livros, e sim de palavras. Mulheres, a educação transforma vidas. E o momento é agora. O que você achou? Eu estou muito feliz, na verdade esse é um projeto que já vem pensando aí com toda a galera do Voz há bastante tempo. E hoje aqui do meu lado, uma dessas figuras mais importantes que faz toda a diferença na nossa comunidade. Então ter essa mulher como uma das primeiras convidadas nesse espaço incrível, a nossa comunidade, a nossa favela, e aqui tem potência, então assim, eu tô muito feliz, muito animada, espero que todo mundo aí que vai acompanhar goste, a gente tá fazendo com muito carinho. Lúcia? O que eu achei? Eu acho que esse programa tem que ser o pontapé inicial para a TV Voz no YouTube. Se não for, a gente acaba se perdendo e aí construindo esse caminho, renovando o programa, que vão ter outras vezes, né? Eu acho que é muito importante as nossas vozes ecoar no mundo. E o YouTube tem isso, né? Ecoa no mundo. Alguém vai ver, eu acho que tem que ser legendado, porque a gente precisa que o mundo entenda que a mulher é a base da construção de um país melhor. Obrigado, viu, meninas? Parabéns pelo trabalho. Eu acho que tem que seguir essa coisa. Quem vai fazer a TV Voz? Renato Moura. Sensacional. Show. Beto, Alain. Ali o Beto, ó, sentadinho ali, fala Beto. Matheus. Show de bola? Muito bom. Agora só um bronze. A tia Beth vai ser agora também. Cadê o Beto? Né? Não. Porque agora tá. Agora tá. Agora ferrou. Valeu, Beto. E